Parece que eu estou falando grego, parece que eu não estou sendo entendido. E eu quero fazer com vocês hoje de manhã uma viagem sobre o que a Bíblia diz e o quanto ela é incrível, que ela já nos conhecia, o quanto nós temos dificuldades de nos entender. Quando nós falamos e alguém não nos entende, nem sempre é que a pessoa não quer nos entender. Muitas vezes é a forma como nós falamos. A forma que nós falamos. Quando nós nos comunicamos, é mais ou menos assim como quando eu entrego um presente para alguém e o presente vem num invólucro, vem num papel. O problema não é que o presente, o problema é o invólucro. Se eu digo, tu também é impossível, não te aguento, é um invólucro feio. Mas eu posso dizer, eu tenho dificuldade de lidar com o teu jeito. Por isso, nem sempre a pessoa está de mau humor. Eu talvez me comunique errado. A Bíblia é um manual de puxar a orelha da gente. Diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua. Gente, olha a frase. Nós matamos pessoas emocionalmente, nós matamos relacionamentos, nós matamos vínculos, nós matamos coisas pelo que falamos. A Bíblia é dura quando diz o poder da morte e da vida. A mesma palavra que pode matar, pode tirar alguém do mundo da tristeza, pode tirar o mundo do desânimo, pode tirar o mundo do desencanto. A mesma palavra, a escolha do que eu faço com a palavra, que é o grande lance. Por isso, há 3 tipos de comunicação. Vamos guardar esse negócio para a gente tentar memorizar. No final tem prova, tá? 3 tipos. E agora, a partir desse momento, eu vou dividir essa igreja e as pessoas que estão nos assistindo. Nós vamos dividir vocês, e eu estou em 3 grupos. E nós vamos sair daqui incluídos num grupo. O primeiro tipo de comunicação é a passiva. O que é a comunicação passiva? É aquela que engole. Aquela que mastiga o sentimento, que fica com raiva, acumula coisas dentro dela. A pessoa passiva, normalmente, é uma pessoa que adoece mais. As pessoas que engolem, as passivas, elas costumam ser mais adoecidas. E pior, vários estudos mostram que doenças graves saem por engolir sentimentos. Engolir mata. Engolir sentimento é ruim. E ainda tem mais uma coisa, é muito comum quando a pessoa da comunicação passiva tem um dia que ela bota para fora. Aí ela destrói Roma, destrói o planeta, pá, vem um vulcão. O segundo tipo de comunicação é a agressiva. Talvez ninguém conheça alguém assim, mas tem umas pessoas que são assim, elas dizem o que pensa. Aliás, ela nem pensa. Ela diz antes de pensar. Às vezes ela tem que consertar porque falou sem pensar. E aí ela é alguém que fere. A pessoa que tem a comunicação agressiva, ela normalmente tem atrás dela uma fila de gente e assim, eu nunca esqueço aquilo que tu me disseste. De uma forma intempestiva, de uma forma sem pensar. E tem o terceiro tipo, que é a assertiva. A assertiva é aquela que diz o que pensa de uma forma clara, construtiva, amorosa. Eu posso dizer a coisa mais raivosa que eu tenho na minha cabeça, mas se eu usar a comunicação assertiva, a vida vai continuar. Comunicação assertiva é dizer o que é necessário de forma clara, respeitosa e com objetivo construtivo. Grande problema das brigas, das conversas que a gente diz além do que diz, além do necessário. E gente, quando a gente está bravo, a gente é capaz de misturar alhos com bugalhos e mistura sentimentos e vem um rolo. Respeitosa e com objetivo construtivo. Isso é comunicação assertiva. Tudo que eu falo é para construir, não é para destruir. Como é que um marido conversa com uma mulher agressivamente, como se fosse destruí-la? Mas ela é a mulher dele, e vice-versa. Mas na hora da raiva, a gente quer destruir.
Aí a palavra de Deus disse assim: pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Ponto, acabou. Acabaram os seus problemas. Seus problemas acabaram, né? Produtos, organizações Tabajara. O pronto para ouvir é um negócio complicado. Como é que eu vou ouvir se eu estou louco para dizer alguma coisa? Como é que eu vou parar para ouvir aquela pessoa contando dos seus dramas, das suas raivas, das suas coisas que incomodam, e eu vou ficar olhando para ela? Vai! E não é porque eu acho, porque a palavra diz, ouve. Eu sei que alguns homens, talvez não aqui, mas lá pela China, acham que as mulheres falam demais. E cá para nós, falo mesmo. Mas falam porque tem o que falar, elas gostam de falar. E nós que somos desse planeta meio, a gente acha que é demais. E como é difícil, às vezes eu vi. E eu sempre penso que eu quero chegar à maturidade, depois de ouvir tudo, cheio de vontade de falar. Eu vou olhar assim, fala mais. Tardio para falar. Pensa. Tardio é atrasado, retardado. A minha Bíblia está escrita assim, faz de conta que na minha assim, seja retardado, pô. Por que retardado em falar? Porque nós temos um sistema automático na nossa mente, que ativa um gatilho, pum, a palavra vem. Vem, pum, a palavra vem. O tardio em falar, ele primeiro avalia. Nós temos aqui no cérebro um negócio chamado córtex. O córtex é o que organiza as coisas. Eu vou tomar água. Então eu penso, meu cérebro diz assim, vira, vai, pega. Eu organizei esse pensamento. Você já viu aquele negócio que a gente bate com as mãos na frente dos olhos de alguém? O que ela faz imediatamente? Fecha os olhos. Ela pensou, ela fez assim, vou fechar os olhos porque talvez eu vou ser machucado, eu posso perder a visão, vou fechar os olhos. Não, ela fechou. Sabe por quê? Porque esse tipo de reação, ela não passa pelo córtex, ela já manda para o olho. Ato, olho, não passa pelo córtex. Quando eu quero falar do impulso, eu vou dizer logo, eu não estou mais no córtex, eu estou por fora do córtex. Quando diz assim, tardio em falar, passa para o córtex, pensa, e aí tem o milagre dos 3 segundos. Tem muita bobagem que não diria se contasse até 3, não precisa ser até 10. E a Bíblia diz, tardio em se irar. Pode irar, pode ficar com raiva. A Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. A gente tem uns vulcões internos. Pô, não é possível. Dar resposta apropriada é motivo de alegria. E como é bom um conselho na hora certa. Magia da palavra. A palavra de Deus diz assim, dar resposta própria, apropriada, adequada, ajustada, pensada, regulada, administrada. Pá, que resposta que eu vou dar, que vai ser. Lembra lá na assertiva? Que seja construtiva. E um bom conselho, é como um bom conselho na hora certa. Conselho em hora errada dá rolo. Eu queria te sugerir o seguinte, deveria ter pintado teu cabelo de verde, teu cabelo não está legal, eu já tenho observado, mas vai meter conselho para a tua cabeça. Tem gente que tem mania de que sabe o que é bom para os outros, mas não administra a sua vida. Eu, como vi um Ney, como psicólogo, as psicólogos que estão por aqui, concordam que o que vem de fora não muda as pessoas. Conselho não funciona. Ajuda, eu posso ajudar alguém a criar o seu conselho. E ele diz que resposta apropriada é como um bom conselho. Isto é, uma conversa que seja legal. 4 pilares de uma comunicação assertiva. Onde é que a gente embasa? Onde é que a gente consegue se comunicar? Baseado em 4 fatos, em 4 pontos que podem melhorar a nossa comunicação. Primeiro alicerce, o primeiro pilar, clareza. É simples. Clareza é usar palavras simples, sem rodeio. Sabe, tem pessoas que começam a fazer, dão uma volta para ir daqui ao Fragata, passa por Porto Alegre. Porque é o seguinte, o que eu queria dizer, porque já mais de um dia eu estava pensando esses dias, aliás, eu outra vez já pensei, mas inclusive até eu tenho a impressão que talvez não seja bem o meu momento. Para!
Não enrola. Comunicação clara. O que é que tu está sentindo? O que é que está pensando? Para na frente e diz, eu preciso objetivamente dizer isso. A palavra de Deus disse, a vossa palavra seja sempre, não é de vez em quando, agradável, temperada com sal, não é com pimenta. Interessante, a Bíblia entende de tempero até. Mas temperada, vocês já comeram uma boa picanha, assadinha, corta assim, que está pingando, sem sal? Não desce. Com sal demais? Diz, a vossa palavra, o que eu vou dizer, tem um tempero, um sabor, que eu gosto até de ouvir quando a pessoa está me xingando. Você já viu uma pessoa ser xingada assim, ai, que coisa boa, muito obrigado, estou feliz. Não, normalmente quando vem com pimenta, a gente reage. Qual é o primeiro pilar? Clareza. Segundo, respeito. Guarda essa frase. Vamos ler juntos, todos juntos? O tom. Esse é um negócio da magia da comunicação. Eu posso dizer, te amo. E eu posso dizer, eu te amo. O tom. A palavra é a mesma. Eu posso dizer, não te aguento mais. Eu posso dizer, até tem momentos que eu tenho a impressão que eu não te aguento mais. Tom. O tom. A magia da comunicação. E vai a palavra ensinar de novo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Já esses dias já foi mencionado aqui. Mas só a que for boa para promover, o quê? Edificação. A palavra torpe, segundo eu li, eu não entendo disso, mas lá que no original, é apodrecido, fútrico, fedido. Sabe quando diz assim, um corpo foi encontrado tanto tempo depois, já estava em estado de decomposição? Não diz palavra torpe, não diz palavra que não vai acrescentar, porque só a que promove crescimento. E eu fico pensando nessa semana, algumas vezes eu usei palavras que não ajudaram a crescer. Às vezes nem precisa ser palavrão, coisa pesada. É palavra que não acrescenta, não produz edificação. Objetividade. Objetividade. Vá ao ponto. Não enrola. É muito perigoso quando nós estamos nos comunicando e nós misturamos assuntos na conversa. Não foram poucas vezes no consultório, em atendimento de casal. Ele diz, ou ela diz, casados há 15 anos, mas tem umas coisas que eu não esqueci até hoje, que quando nós namorávamos, uma vez tu disse um negócio. Não mistura, vá ao ponto. O que é que está doendo agora? Eu sei que os médicos têm que ter uma paciência danada, porque às vezes o cara vai lá com dor no dedão e vai começar a dizer o que está acontecendo com a queda de cabelo. E aí depois tem um problema de torcicolo. E daqui a pouco, lá, sei lá, no filho chega no dedo. Ele foi lá para consultar o dedo. A palavra de Deus também nos ensina no livro de Neemias, no 1º e 2º capítulo, especialmente ali no 1º, o Neemias recebe a notícia trágica. Ele está mal. Aliás, eu já falei algumas vezes aqui sobre o Neemias, 1:4, ali tem as 5 passos da dor, muito bom de ser lido e estudado. E aí o Neemias sai caminhando triste, ele está abatido, como todos nós, quando temos uma notícia triste, a gente sai abatido. Os familiares estão enlutados aqui, estão tristes, estão abatidos e com razão. E o Neemias chega na frente do rei para atender, e o rei, muito perspicaz, muito observador, disse, o que está acontecendo? O Neemias não fez enrolação. Ele foi objetivo. Ele disse, eu estou triste, porque o meu povo está passando mal. O Neemias é o cara que me ensina assim, cara, para de fazer história, para de fazer mimimi. Sabe que, você sabe, mas deixa eu relembrar que é muito fácil nós, no meio das nossas conversas, chamar atenção para a nossa piedade. Tu não me entende. A minha vida é tão difícil, é tu que não quer me compreender. Não, quando eu chamo atenção demais para mim, eu quero me vitimizar, a vitimização leva a outros problemas. Não, objetividade. Neemias
foi claro. Empatia é essa palavra que se usa muito, às vezes meio atrapalhada. Primeiro conceito é eu sentir o que o outro está sentindo. Não é possível. Quando alguém me diz, eu estou triste, aí tem uns que assim, eu sei que é isso, eu já passei por isso, mas vai te catar. Ninguém passa pela dor que eu passo. Ninguém tem a história que eu tenho. Ninguém passou pelas coisas que eu tenho. O meu olhar para o mundo é meu. Empatia não é sentir, é dar o direito de eu sentir. Se alguém vem nos trazer coisas que nos magoam, nos machucam, eu tenho que dar o direito à pessoa a sentir. Eu posso discordar. Eu posso radicalmente brigar internamente, mas ela tem o direito de pensar diferente. E muito legal nos relacionamentos, quando eu dou o direito do outro estar mal, o direito do outro estar com raiva, aí o outro não ativa o que eu chamo de modo raivoso. Vocês já viram que o celular tem o modo avião? Para que serve o modo avião? Para perder a comunicação. Mas nós temos outros modos internos, que é o da raiva. Depende de como eu me comunico, eu ativo o modo raiva. Aí o outro não me escuta mais. Acabou. A palavra de Deus diz, também diz, né, quando Jesus foi lá conversar com a mulher samaritana, ele não fez uma pregação, porque eu vim, ele foi falar da vida da mulher. Ele entra na realidade dela. Que bonito, que às vezes tem coisas sutis. Jesus entra na realidade, aí a mulher se sente acolhida, aí ela pode falar. Qual dos 4 é o teu forte? Olha para a tela. Qual dos 4 é o teu ponto forte? Olha, aqui eu não tenho problema, aqui a coisa é fácil. E qual é o teu ponto fraco? O meu ponto fraco. Onde é que a gente se arranha? Qual desses? Barreiras que fazem, na nossa conversa, parecer grego. Rapidamente, a falta de saber escutar. Eu dou aulas de dicção e oratória, como se fala. Mas eu penso um dia que alguém me ofereça que eu quero assistir um curso de como ouvir. Ouvir é uma ciência. Ouvir tem que ter algumas coisas chaves. Falar mais do que ouvir só faz bem para quem fala. Guarda isso. Falar mais do que ouvir só faz bem para quem fala. A capacidade de ouvir pressupõe que eu deixo a outra pessoa ouvir a si mesma para se entender. Psicólogos, não é assim que a gente na terapia provoca a pessoa a falar, ela ouvindo a voz dela, ela compreende o que está acontecendo. Quantas vezes no consultório? 50 minutos a pessoa fala. Eu fico olhando. E no final ela agradece, muito obrigado, como foi bom. O que foi bom? Se ouvir. Se ouvir. E ter alguém que nos põe na frente como um ouvinte, e eu sabendo ouvir, eu dou o direito à pessoa a se ouvir. Vale mais do que o conselho. Uma outra barreira são os jargões e linguagens técnicas. Os jargões e as linguagens técnicas, às vezes, fazem um mal danado, né? Quando a pessoa não entende os termos. Eu lembro um dia que, à noite, encontrei com a Mara voltando do trabalho, e muito triste com um problema que aconteceu no trabalho. E ela começou a me falar, porque tinha um problema de relacionamento com o chefe, com não sei o que mais, não sei o que mais. E ela falou uns 10 segundos, digo, Mara, só um pouquinho. Temos que entender o seguinte, eu dei uma aula de comportamento, psicologia, temperamentos e personalidades. Daqui a pouco ela disse, mas eu só queria falar. Babaca. A gente acha que tem que falar. Então, dizer, saber, não. Outra barreira, falar na hora errada. Presta atenção nessa frase. Mesmo a verdade fora do tempo perde efeito. Mas como é que a gente lida com esse vulcão interno? Mas eu tenho que te dizer agora. Mas se não é a hora, se o momento, às vezes até o estado emocional da outra pessoa não é o momento.
Vai dormir se conseguir. Quando a Bíblia diz, não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, está dizendo, não passa o anoitecer sem resolver. Mas ele não diz que é para bater no outro com palavras ou com as mãos. Mesma verdade fora do tempo. Quando é que é o tempo? Não sei. Cada caso, cada momento, cada situação. Ruído emocional, raiva, impaciência, preconceito, celular, pessoas, televisor, porque ficar lá, né, conversando assim, aqui é o seguinte, eu quero te falar um negócio. Tá, pode falar então que eu vou te ouvir. O que é mesmo que você está falando? Isso é ruído. Uma das coisas mais tristes é quando a gente fala com alguém, ela está no celular e diz, o que é? Eu sei que aqui não acontece, mas no Japão tem um monte de gente que faz isso. Aí diz, não, mas papai, e a novela? Ah, tu falou? O que era mesmo? Só um pouquinho. Essa Odete Reutemann. Raiva, impaciência, são os chamados ruídos de comunicação. E para fechar, vamos juntar. Gente, isso aqui não é fórmula. E porque vem da palavra de Deus. Então, eu não estou ensinando coisas que eu desenvolvi, eu não sei nada disso, eu aprendo com a palavra. E a palavra dá algumas dicas. Uma das ferramentas que eu amo, e eu amo quando usam comigo, é a habilidade de fazer perguntas. Às vezes, eu já disse antes, a pergunta vale mais do que um discurso de meia hora. Fazer perguntas. Lembro, há muitos anos, acompanhei uma pessoa, uma senhora no consultório, e ela dizia, eu estou casada há quase 20 anos, nunca o meu marido, ao chegar à noite em casa, me perguntou como é que vai. Nunca. E deu aquele silêncio, eu fiquei olhando para ela, e ela disse, mas bem feito, eu digo mesmo assim. Se separaram. Adolescentes, vocês, eu vou provocar vocês, incomodar vocês, começa de vez em quando a dar um aperto nos velhos em casa, assim, como é que tu está? Claro que eles vão perguntar, o que tu aprontou? Como é que tem sentido, pai? Então, o homem que não gosta de falar de sentimento, vai dizer, o que esse piá está querendo? Desorganize a casa de vocês. Façam perguntas. Já que é para fazer perguntas, até um dia que maridos, a mulher fala muito, quando ela termina, faz uma pergunta para ela. Quer continuar? Ou tem outro assunto? O tempo é teu. Segundo, no momento certo, cuidado com a impulsividade do tem que ser agora. A gente sabe que tem 4 grandes temperamentos, 2 muito calmos, muito lentos, muito reflexivos, mas tem 2 que pega no arranque, está sempre ligado, troca a lâmpada, sobe a escada, pega a mesa. Tá, eu não sei se conhece alguém que seja muito elétrico. Conhece alguém assim, Cookie? Não, né? Não, ninguém. Eu conheço, mas obviamente por questão de ética eu não digo o nome da Cookie. Mas então... desculpa, escapou. Esses 2 mais dinâmicos, mais elétricos, eles normalmente têm certeza que é agora que vai se falar o que tem que falar. E às vezes nós estragamos, ou perdemos, ou queimamos uma oportunidade. Momento certo, cuidado com a impulsividade. Terceiro, específico, não generalizar. O que é generalizar? Alguém que fez alguma coisa agora, não foi legal, aí vem assim, mas tu também sempre faz isso, não é? Esses sempre, esses nunca, só destroem, só arranham. Tudo que é luterano é assim. Tudo que é mulher, então, é assim. Tudo que é homem, o homem não presta. Não generalizar, assim, cara, não bota um panelão e começa a botar coisas e dizer sempre tudo, não aguento, impossível, insuportável, nunca mais. Terceiro, crítica. Trocar críticas por observações e sugestões. A crítica é um negócio assim, que tem que ter muita inteligência emocional para fazer. Mas a crítica, quando ela vem revestida de potência destrutiva, é muito difícil. Eu tenho a impressão que ninguém de nós gosta apaixonadamente de crítica. Ou gostam? Ninguém é apaixonado por crítica. E, principalmente, ninguém gosta da crítica agressiva e destrutiva. Até para fazer crítica, a gente tem que ser inteligente. E eu vou ensinar uma receita de fazer críticas inteligentes para vocês,
que é a técnica do sanduíche. Essa técnica para mim era fantástica. Tentem, na primeira bronca que tiver, hoje no almoço se tiver, tomara que não. O sanduíche é feito de 3 partes, obviamente, um pão, um recheio e outro pão. Só isso. Faz isso e vai dar certo. O que é isso? A primeira fatia de pão ali de baixo, dá uma palavra de carinho, aquela palavra de valorização. Você olha, eu gosto muito de ti, sabe? Há muitos anos, Rubi, eu te acompanho, tu é um cara muito legal. Eu gosto da tua jeito de cantar, gosto da tua alegria. Eu gosto, e gosto mesmo. Aí veio o sanduíche. Cara, mas a tua gaita... Eu não... É mentira que eu vou dizer, tá? Tu toca alto demais, essa tua gaita, me dói nos ouvidos, sabe? Às vezes eu me sinto desconfortável. Faz de conta, eu quero que tu toque mais alto ainda, tá? Não é legal, sabe? Não fica legal. Falei do que me desagradou. Aí bota outra fatia de pão. Mas tu continua sendo esse gaiteiro incrível que nunca mais nós vamos ter outro cara igual. Eu te amo, cara. Nota, eu disse uma coisa muito dolorida, revestida de verdades, não são mentiras, e a pessoa se sente abraçada. Simples assim. Já pensou se a gente conseguisse em todas as broncas usar o técnico do sanduíche? Olha para as 4 ali. Qual das 4 é a tua área que precisa ser pensada um pouquinho? Onde é que está o teu dodói e o meu? A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Olha a poesia, gente. Não é romântico isso? Palavra é fruta de ouro, encrustadas, cheia de detalhes de prata. Meu Deus, nós como cristãos deveríamos ser caracterizados por isso. Nós como cristãos deveríamos ter um tipo de vida diferente do que em geral a gente vê. Afinal a gente fala que a palavra de Deus nos norteia, a palavra de Deus nos muda, a palavra de Deus é que é o nosso fundamento para onde a gente olha, e nada muda. Tem uma coisa errada. Onde é que estão as nossas palavras de ouro incrustadas de prata? Falar de forma assertiva é refletir o caráter de Cristo na língua, na fala. Eu quero terminar com um desafio. Durante a semana, escolhe uma conversa daquelas que está difícil de passar. Experimenta a comunicação assertiva com esse assunto. Vai doer? Vai dar cólica, vai dar tontura, vai dar labirintite, vai dar diarreia, mas vai. Nós vamos passar a vida aprendendo. Eu estou com o meu 73, eu vou até o 103, e lá no 103 eu vou estar dizendo assim, cara, ainda preciso aprender a ser mais assertivo. Que isso sirva para a gente pensar. Não precisa ficar em casa agora assim, viu? Eu te ouvi, como é que tu é lá, viu? Ou aqueles que dizem assim, o fulano é que precisava ter assistido essa pregação, porque ele precisa. Não, é nós que precisamos. Senhor amado, Tu conheces o nosso coração pecador, impulsivo, egoísta, com tanta dificuldade de compreender os outros, com alta capacidade de julgar. Senhor, eu quero Te pedir que Tu desarme os nossos corações, que nos dês a sabedoria de sermos capazes de olhar para a Tua palavra e aprender, e viver, e ser testemunho muito mais pelo que nós fazemos do que aquilo que nós dizemos. Eu oro em nome de Jesus. Amém.